Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Às vezes nós ficamos imersos em coisas que o mundo fala que é o certo, que aquilo nós devemos ter, que é a última moda. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, às vezes você não está nem afim de comprar algo. Não estava nem na sua cabeça que você tinha que comprar determinado produto. Mas de tanto martelar através de propagandas, de anúncios, todo mundo está falando sobre isso, só dá isso nas redes sociais e tal, acaba que você meio que involuntariamente adquire aquele produto. É quase como se fosse aquela questão das cores. Por exemplo, a cor vermelha estimula a fome. Então, às vezes, você vai lá e vê um anúncio que tem ali um monte de vermelho e automaticamente ou inconscientemente o seu corpo já começa ali a sentir fome, porque uma mensagem foi transmitida para sua mente nesse sentido. E tudo isso que eu estou falando pode se tornar algo a ponto de nós ficarmos iludidos, né? O que eu quero dizer com isso? Não é que é correto fazer propagandas, é correto, né? Isso tudo faz parte. Eu mesmo aqui no Café com Fé, eu divulgo, por exemplo, o meu curso de Teologia e Filosofia, né? Não tem problema nenhum em anunciar o seu produto. Afinal, quem produz algo quer anunciar aquilo, quer fazer com que a sua ideia, o seu produto, chegue até as pessoas. O que eu quero dizer aqui é outra coisa, que é o seguinte: nós precisamos tomar cuidado para nós mesmos, não nos tornarmos iludidos a ponto de misturar as coisas. Vou dar um exemplo prático aqui. Um celular. Poxa, um celular, como que adianta a nossa vida ter um celular? Através do celular, a gente conversa com pessoas, a gente vê notícias, a gente estuda, a gente tem entretenimento e etc, etc, etc. Só que esse mesmo celular que faz isso tudo pode nos deixar também alienados. Pode nos tirar do mundo real e nos transportar apenas para o mundo virtual. E aí nos tornamos iludidos no sentido de confundirmos o que é real e o que é virtual. A culpa é do celular? Não, a culpa é minha se eu estou entrando nessa linha. Da mesma forma, a questão do dinheiro. Eu já falei aqui em algum Café com Fé que não é pecado ter dinheiro. O pecado é o dinheiro ter a pessoa, né? Não tem problema nenhum na pessoa ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter a pessoa.
O problema é a falta de generosidade, de empatia, é o não multiplicar, é o só querer para si. Tudo isso é o problema. Mas o dinheiro em si não é o problema. Se o indivíduo não sabe usá-lo, é culpa do dinheiro. E dinheiro na Bíblia está ligado à questão da energia. E energia não é boa ou má por si só. Depende de estar usando-a. Dito isso, a Bíblia nos conta uma história de duas pessoas que tinham vidas totalmente opostas. Um é chamado simplesmente de rico, que era, portanto, uma pessoa com muito dinheiro, com uma vida ali abastada. O outro é chamado de Lázaro, que era um homem pobre, com uma vida sofrida. Um estava iludido com a vida que levava, até que um dia algo acontece. Vamos ler o que a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico e vestia-se de prata e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico estava iludido com a vida que ele levava. Uma vida regalada, esplêndida. Ele estava tão iludido com esta vida que ele levava, que ele esqueceu de coisas muito importantes. E até que um dia o cenário se inverte. Aquele que vivia uma vida esplêndida, agora passa a viver em tormentos. E o que vivia em tormentos, passa a viver esplendidamente. Aquele homem rico era iludido porque uma vez que ele se deparou com a realidade na qual ele se encontrava, e ali se encontraria eternamente, a ficha dele caiu. Nessa mesma parábola que nós lemos, alguns versículos adiante, a Bíblia nos conta que ele pede para Abraão para que algum anjo seja enviado para alertar a família dele acerca daquela realidade, para que a família dele não vivenciasse após a morte o mesmo que ele estava vivenciando. Ou seja, isso demonstra que a ficha dele caiu e que ele queria avisar a família dele. Ele queria alertar a família dele a respeito daquilo que ele mesmo não se alertou enquanto vivo. Muitas pessoas, meu irmão e minha irmã, vivem iludidas. E aqui não tem a ver com dinheiro somente. Não precisa ser rico, como este homem da parábola, para viver de forma iludida. Muitas pessoas estão vivendo uma vida do tipo, tá tudo bem, tá tudo legal, tô com dinheiro no bolso, tô com saúde, tô trabalhando, tenho minha família, beleza, tô de boa. E aí vive uma vida iludida. Iludida no sentido de esquecer-se de coisas que importam, entende?
Aquele homem da parábola se esqueceu de muita coisa que importava. Tanto como eu disse, ele quis alertar a família dele para que a família não se esquecesse também. Às vezes nós estamos tão imersos neste mundo, com as coisas deste mundo, preocupados em comprar, em vender, em curtir, que nos esquecemos que este mundo não é tudo o que há. Ou que o nosso mundo não é tudo o que há. Às vezes nós somos tão levados por aquilo que é a última moda, por aquilo que está em voga, por aquilo que todo mundo está fazendo e tal. E aí vamos seguindo e nos esquecemos daquilo que jamais poderíamos nos esquecer. É aquilo que Jesus falou sobre as pessoas dos dias de Noé. Ele falou, olha, nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, se casavam, até o dia em que veio o dilúvio. Por acaso é pecado comer, é pecado beber, é pecado casar? Óbvio que não. Só que o problema é que aquelas pessoas estavam tão imersas numa rotina, estavam tão imersas num estilo de vida, que elas se esqueceram de coisas importantes. É que eu estava falando aqui no começo. Assim como não era pecado comer, beber e casar nos dias de Noé, conforme Jesus falou, não é pecado pessoa ir lá e comprar algo e estar ali no mundo virtual. Nada disso é pecado por si só. Agora, pode se tornar pecado se nós não sabemos lidar com esses elementos, a ponto de vivermos no mundo da lua e nos esquecermos daquilo que importa. Então, tem tantos outros que vivem para si mesmos só. Como eu tá ok, então para que eu vou me preocupar com algo? Mas nessa história aqui que Jesus contou, da parábola do rico e do Lázaro, há um dia em que as coisas se invertem ali. O que vivia de forma legal, ok, passa a viver em tormenta. E o que não vivia de maneira bacana, passa a viver de forma esplêndida. Isso também aqui é um outro ponto. Viver com Deus não é sinônimo de uma vida triunfal. Se alguém te falou que viver com Deus é uma garantia que você vai viver aqui de forma, nossa, você vai ter tudo o que você quiser, sabe? Você nunca vai ter problemas, você nunca vai ter dificuldades. Não é bem assim que a Bíblia fala. Uma pessoa pode viver com Deus e viver com desafios e dificuldades. Deus não exime ninguém disso. Não exime ninguém disso. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Muitos pensam que viver com Deus significa nunca mais ter problemas. Seus problemas acabaram. Ei, onde está isso na Bíblia? O Lázaro aqui da parábola, ele vivia com Deus e vivia em extrema dificuldade. Mas olha só o que acontece. Olha só onde Lázaro estava. Olha só onde Lázaro estará eternamente. Aí fica a pergunta, é melhor viver com Deus uma vida com adversidades, uma vida com desafios, ou viver sem Deus uma vida esplêndida, mas qual o preço a se pagar? Por acaso vale a pena ganhar o mundo e perder a alma? São reflexões que nós devemos fazer diariamente, meu irmão e minha irmã. Faça-as você também. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.